casos de superação da doença são algo fascinante. E hoje, no Saúde em Jogo da Bola TV, vamos conhecer um desses casos. Tem esclerose múltipla e é atleta de Ironman. Chama-se Alexandre Dias. Vamos conhecer. Alexandre Dias é um caso de superação. Natural de Vimioso, foi-lhe detectada uma doença sem cura, a esclerose múltipla. Aos 28 anos, no seu pior estado físico, o jovem conheceu, através das redes sociais, uma outra doente da mesma patologia, desta feita dinamarquesa, que o estimulou a fazer maratonas. Foi neste momento que se dedicou a um treino progressivo e aos 29 anos já fazia a sua primeira corrida, o que foi só o passo inicial para uma vida de atleta. Na busca constante de novos estímulos, encontrou um desafio na prática de Ironman 70.3, que consta no triatlo com 3.8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Para isto, aprendeu a nadar e experimentou o triatlo longo, dando a todos uma lição de prevalência, inclusive à sua doença. Está com o Saúde em Jogo na Bola TV, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar sobre esclerose múltipla com Alexandre Dias, que já conhecemos por alto na peça de introdução, doente e atleta, e também com o neurologista do Hospital dos Capuz, Dr. Carlos Capela. Dou as boas-vindas a ambos, muito obrigada. Alexandre Dias, vamos começar por si. Já soubemos ali umas coisinhas no vídeo, mas agora vamos à base. O que é que começou primeiro? Foi o seu amor pelo desporto ou foi a doença que apareceu primeiro? Não, no meu caso foi a doença que apareceu primeiro. Eu nunca fiz desporto, nunca fui um miúdo desportista, digamos assim. Fazia as minhas atividades normais de criança. Se calhar muito a custo, não é? Sim, era aquelas brincadeiras, jogar futebol com os amigos e o normal para uma criança. Nunca fui muito ligado ao desporto. Nunca foi dedicado ao desporto, nem pensou que seria para aí a sua vocação futura, digamos assim, não é? Não, se há 5 anos me dissesse que eu estava prestes a fazer um Ironman, eu ria-me e pegava-me a rir porque não acreditava. Porque achava que não. Então, já que o desporto não apareceu primeiro, vamos a falar daquilo que apareceu primeiro, que foi a esclerose múltipla. Há quanto tempo apareceu? Como é que apareceu? Sim. E que mudança é que isso trouxe na sua vida? O diagnóstico foi há 7 anos. 7 anos. Neste momento eu tenho 32 anos, portanto foi aos 25. O primeiro sintoma que tive foi uma neuritótica no olho esquerdo. Basicamente, metade do meu campo de visão para cima, vi uma mancha branca. O exemplo que eu dou é olhar pelo nevoeiro. Sim. É exatamente... Como se era o que eu víssemos sentia. Um nevoeiro. E não valorizou ou valorizou? Deu importância a isso ou não? No início não. Eu vi aquilo assim, isto deve passar. A questão é que passado 3 ou 4 dias ela continuava lá e dirigi-me ao hospital. Na altura estava a estudar em Coimbra e dirigi-me às urgências dos hospitais de Coimbra e encaminharam-me logo para a oftalmologia. O médico disse que eu não tinha nada no olho para dirigir outra vez às urgências para falar com o neurologista. Ok. A partir daí, pediram-me para fazer uma ressonância e na segunda vez que eu me dirijo aos hospitais, provavelmente eles já desconfiavam, mas a mim não me disseram nada. Marcaram já outra ressonância e sim, foi na segunda... Portanto, foi rápido, o diagnóstico foi rápido. Tive a felicidade de ser bastante rápida, foram mais ou menos 6 meses e com a segunda ressonância, como eu estava a dizer... Eles confirmaram. Já vamos continuar a acompanhar a sua história de vida. Vou dar a palavra ao Dr. Carlos Capela, saber se de facto nos casos de esclerose múltipla os diagnósticos são assim tão rápidos ou nem sempre, e muitas vezes é o grande problema desta patologia. Atualmente os diagnósticos são relativamente céleres. Contudo, quando o doente é encaminhado para outra especialidade que não a neurologia, aí talvez o doente esteja a perder algum tempo. Por exemplo, dou o exemplo de um doente com uma alteração sensitiva do membro inferior, de um dos membros inferiores. Muitas vezes tem problemas da coluna, acha que pode ser da coluna e dirige-se ao ortopedista ou ao neurocirurgião, ou medicina geral familiar e depois perdem aí algum tempo. Claro. Mas, em regra geral, quando chegam ao neurologista, aí é rápido. É relativamente rápido. Ok, vamos continuar na história do Alexandre. Alexandre, e como é que foi quando recebeu a notícia? Sabia o que era a esclerose múltipla? Tinha noção? Ou não? Não fazia a mínima ideia. E quando lhe disseram, qual foi o seu sentimento?
Eu só me apercebi que era algo grave quando o médico falou em crónico e aí sim, não fazia ideia o que era esclerose múltipla. Ele também me avisou logo para não ir para casa a pesquisar no Google porque iria Perder tempo com iria ver os piores demasiadas casos coisas. que podiam ser, mas eu lembro perfeitamente, eu estava com a minha mãe e o caminho do consultório até casa foi feito em silêncio porque foi um choque. Fechou. Sim, foi um choque. Ter algo que não tem cura, eu acho, é sempre choque. Pois. É um choque, ainda por cima tendo 25 anos. O não é? facto de ser crónico. Esta é uma realidade, doutor, quase constante para si, não? Portanto, aparece nestas idades, aparece desta maneira e, de facto, o desânimo, se calhar. Só para fazer aqui uma pequena Enquadramento. introdução, um enquadramento, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória crónica e desmielinizante que afeta o sistema nervoso central. Pois. Portanto, e ao afetar o sistema nervoso central, qualquer área dá a clínica que leva o doente até nós, até aos médicos. No caso do Alexandre, foi o nervo óptico. E deu a nevrite óptica. Podia ser de outra maneira. Podia ser a medula, podia ser as vias sensitivas, podia ser as vias motoras. Todas as áreas do sistema nervoso central podem ser Podem afetadas. ser afetadas. Portanto, há áreas que são mais silenciosas e há outras áreas que dão muita clínica. Ok. E quando dão muita clínica, mais rapidamente o doente vem ter connosco, Ter mais com o rapidamente neurologista. é o diagnóstico é feito e, portanto, aí já se consegue mais ou menos estar controlado. Não sei se podemos falar em Sim, controle desta doença, já falaremos. mas falaremos mais adiante. Eu sei que o Alexandre, não sei se posso dizer isto desta maneira, mas o Alexandre era gordinho. Sim. Na altura, pesava quanto? Aos 25 não, foi aos 28 foi quando atingi o máximo, pesava 116 kg. 116 quilos. Portanto, quando a doença lhe foi diagnosticada, não se lembra, mas andava... Mas andava nos 110, talvez, entre os 105 por ali, e 110. por ali. A alimentação tem alguma coisa a ver com isto? Sim, Ou não? a causa da doença é desconhecida. Ora bem. Mas nós achamos que seja multifatorial, ou seja, tenha várias causas. Temos as causas genéticas, não é? Sim. Há uma Predisposição predisposição genética e depois temos as causas ambientais, nos quais estão as infecções. Há um vírus muito estudado, que é o da varicela. E há também da dieta, há desde o sal, desde o próprio tabagismo e parece que há uma associação da obesidade. Também. Parece. Está ainda com um ponto de interrogação grande, não é, doutor? Sim, Podemos dizer sim, isso, com um ponto de interrogação grande. Certo. Até aí, digamos assim, até esse momento em que, de facto, a doença é diagnosticada, o Alexandre não tinha tido nenhum surto complicado. Não, até aos 25 não. Não. Pelo menos tivesse agravante, teve, não é? E depois? Eu tive mais surtos. Depois Tive ali mesmo já depois de medicado, eu tive perda de equilíbrio e tive falta de sensibilidade, principalmente na altura de maior stress e com maior calor. Eu na faculdade, no último ano, no penúltimo ano, tinha só cadeiras de segundo semestre. Pois, praticamente. E, portanto, porque foi complicado. São as alturas em que nós temos exames do segundo semestre com o calor e com o stress. O Alexandre está a tirar? Ou já tirei. Já acabou. Acabei Economia. Economia, Sim. ok. Portanto, esse período de facto mais intenso foi o período em que de facto a doença se manifestou mais. Podemos dizer isso? Sim. Dessa maneira? Sim, os primeiros 3 anos, dos 25 aos 28, Foi onde houve mais complicações? Sim, foi até os episódios de fadiga eram muito mais... Eram maiores. É normal ser assim, Dr. Carlos? É assim, a doença é mesmo caracterizada por estes episódios de surto e remissão. Pois. Nos primeiros anos, acha-se que há maior atividade inflamatória, portanto, mais surtos. O que é que se passa? Que o stress, e entre outras, e a temperatura. O stress e o calor, digamos o calor, assim. a E o frio também, a temperatura, o frio também. Frio também. É, também. Pensava que era só o calor. É o frio. As variações da temperatura. Climáticas, sim. Quer muito, quer excesso, quer frio. Quer o calor, quer o frio. Agravam as sequelas da doença. Da própria inflamação. Exatamente, porque o que é que faz? Faz com que, como eu disse, era desmielinizante. Portanto, é uma doença que ataca a mielina. A mielina é tipo um isolante dos nossos neurónios. É como se fosse aquele plástico
no fio elétrico. E é uma gordura. Claro. Portanto, as gorduras têm influência com a temperatura. Ora, Se houver muito calor, fica muito mais Mais mole, mole. não isola tão bem. E o doente sente mais Sente as mais. sequelas. Claro. Não quer dizer que tenha um surto, mas Claro. pode ser as sequelas que não são aparentes, tornarem-se mais no aparentes. caso do Alexandre, foi complicado? Acha que foi complicado nesse percurso todo? Ele estava à espera, não estava à espera? Como é que foi? Isso tinha que ser eu a falar. Não, sim, é para si. Sim. Eu acho que foi o natural. Estava preparado, digamos Não. assim. Já voltamos à conversa para sabermos o que é isto do Ironman, como é que começou o desporto, e se sim ou não, se é bom ou se não é bom. Okay. Já vamos saber tudo. O nutricionista Miguel Godinho tem a capacidade de nos surpreender com dicas super importantes para uma vida saudável. Ele vem aí através de uma parceria com a Fundação Portuguesa Professor Fernando de Pádua, com o espaço Somos o que Comemos. Olá! Muitas são as alturas em que cada um de nós prepara uma refeição para levar para fora de casa. Seja para fazer um piquenique ou para comer uma refeição no trabalho, é muito importante saber escolher exatamente os tipos de alimentos que levamos consoante a situação para que vamos e o transporte que podemos possibilitar a estas refeições. Vamos começar por alguns princípios básicos. Se as refeições ou os alimentos forem cozinhados, lembre-se que devem atingir temperaturas superiores a 75 graus. Desta forma, vão anular ou diminuir a quantidade de micro-organismos e tornar-se assim menos nocivos para a sua saúde. Por outro lado, deve optar por alimentos que sejam pouco perecíveis, ou seja, que se degradem pouco com a temperatura ambiente, como por exemplo frutas, cereais, bolachas secas ou até mesmo pão embalado. O pão embalado fatiado, que não é tão bom para a sua saúde, neste caso mantém a sua segurança alimentar muito mais facilmente do que outros tipos de pão. Deve optar sempre por alimentos que não tenham grandes cargas microbianas para reduzir o risco de contaminação. Estes alimentos são os mariscos, os ovos ou produtos à base de leite. Evite colocar estes alimentos em pequenas refeições ou em grandes refeições que vai transportar para os seus piqueniques ou refeições no trabalho. Tão importante como os cuidados que disse anteriormente é cuidar de todos os recipientes que foram utilizados no transporte destas refeições. Não só os recipientes, mas também os talheres que utilizou para comer. O transporte de alimentos dentro destas caixas e o transporte das caixas para casa é um momento em que cria grandes quantidades de micro-organismos nestes utensílios e estes devem ser lavados a altas temperaturas, à mão ou na máquina de lavar a louça. Até para a semana! Miguel Godinho, no espaço Somos o que Comemos. Por aqui falamos sobre esclerose múltipla com um médico e um doente que é igualmente um atleta. Um caso de superação. Vamos voltar à conversa. Portanto, já fizemos aqui uma trajetória pela sua vida, Alexandre, desde o início. Ou seja, desde o início em que a doença foi diagnosticada. E já vimos que era uma pessoa com um certo peso, digamos assim. A doença era para não pensar nela, a não ser na altura em que se tomava a medicação. E de repente aparece o desporto. Como é que foi? Sim. O ponto mais baixo da minha vida foi aos 28 anos, em que no verão estava mesmo muito calor e em agosto eu tive que descansar quase todos os dias. Chegava às 6h30 da tarde, era sistemático. Tinha que me deitar mesmo. Claro. E eu costumo dizer, eu cansei-me de cansar. Pois. Falei com o meu médico e todas as minhas decisões sempre foram tomadas com o apoio dele. E falei com ele para ver o que é que podíamos fazer para reduzir o peso. Esse cansaço era, de facto, devido a ter excesso de peso ou tinha a ver com a doença? Eu acho que era a conjugação dos dois. Das duas coisas, não é? Sim, pois. Porque eu no inverno não tinha episódios de fadiga, portanto, era só mesmo no verão de calor. E como estava a dizer, falei com o meu médico e inscrevi-me no ginásio e tentei fazer uma perda de peso gradual. E eu costumo... Com dieta e com Sim, mudei a alimentação também. Entretanto, e surge aqueles exemplos que nós levamos para a vida, entretanto, nas redes sociais surgiu uma dinamarquesa, ela portadora de esclerose múltipla também, que nesse ano tinha corrido 366 maratonas em 365 dias. E eu já tinha iniciado esta minha vida no desporto, digamos assim, mas aquilo foi... Queria mais, não é? O ginásio não chegava, não era por aí. Na minha cabeça fez esta questão. Então, se ela corre tantas, não serás capaz de correr uma? E dei um espaço de um ano
para completar uma maratona. E aí sim começa a A minha sério? vida no desporto, em que me dediquei aquele ano e se calhar foi... Nessa altura já tinha emagrecido, já tinha perdido peso ou ainda não? Foi nesse ano, Foi nesse ano. foi a perda Foi o ano de da peso decisão. progressiva. Sim, e foi aí que me surge esta minha paixão pelo desporto e que surge também este levar dos objetivos tão a sério. E aquilo que faz é uma coisa que se chama Iron Man, que eu por acaso não sabia, não sabia o que era. E sou uma pessoa mais ou menos ligada até à área desportiva. O que é o Iron Man? O Ironman é um triatlo de longa distância. Ok? Consiste em nadar 3,8 km, pedalar 180 km e no fim correr 42 180 km? Sim. E no fim correr 42 km. Tudo no mesmo dia. Doutor Carlos, e agora? Esclerose múltipla e este género de desporto, que é desporto, aqui já não é atividade física nem exercício físico, estamos a falar de desporto competitivo, não é? Sim ou não? É uma pergunta difícil. Nós normalmente na prática não aconselhamos o exercício físico muito prolongado ou que executado em condições climatéricas extremas. Não é? Que neste caso é tudo e mais alguma coisa, não é? Exatamente. Mas desde que o doente se sinta bem com o desporto, da nossa parte não há qualquer contraindicação. Normalmente os desportos que nós aconselhamos são desportos ou em locais, em ginásios em que a temperatura é controlada, Sim. ou desportos aquáticos. Pois. Porque aí existe transferência do calor do corpo para a água Claro. e o corpo não aquece muito para depois então exigir. E temos 180 km de bicicleta, se não me enganei, para não? Não. É obra, não é? Quer dizer, Mas desde que ele se sinta bem. desde que começou a fazer desporto, Alexandre, como é que evoluiu a doença e como é que tem estado? Isto foi um processo gradual. Tem que se frisar isto, Claro, porque começou com 28, tem 31, não é? Portanto, 3 anos. São 3, 4 anos. Para já está muito mais magro, pronto, ótimo. Aí é visível. Tem que ser um processo gradual. Eu tenho muito cuidado em dizer isto porque eu fiz as coisas como manda o plano, ok? Ok. Em relação à doença, é completamente diferente. Episódios de fadiga não tenho. Sinto-me muito melhor. O calor não me afeta. E enquanto isto continuar, estamos aqui. E surtos da doença Surtos já não voltou? tenho há 4 anos. Já não tem há 4 anos. Portanto, Mas eu já não tenho surtos antes de começar. Já não tinha antes, não é? Um ano antes, não é? Sim, mais ou menos. Um ano antes que deixei de ter surtos. Foram os primeiros 2 e depois, a partir daí, não tenho Podemos mais. estar perante um case study, doutor, que interessa acompanhar e avaliar. Sim, todos estes casos em que o desporto, nós percebemos que o desporto faz bem à saúde, não é? Incluindo nestas doenças. Contudo, neste caso, o que nós não aconselhamos é a violência e o exercício físico é muito aconselhado prolongado. sempre, não é? Prolongado. Agora, o desporto a este nível de competição muitas vezes é equacionado para doentes crónicos para terem algum cuidado. Mas a questão, vejo também pela visão holística e que se ele se sente bem com o desporto, provavelmente isso não, tem é? repercussão também na doença. Nós não sabemos, mas sentimos que há hormonas sintetizadas pelo próprio organismo quando se sente bem, que são endorfinas e outras proteínas e outras hormonas que provavelmente têm algum efeito anti-inflamatório e possivelmente ajudam Também no tem controle. ajudado o Alexandre neste processo todo. Nós vamos ficar a acompanhar para ver o que é que acontece. Dr. Carlos, vamos falar ainda de terapêuticas, porque estamos quase no final do nosso programa e eu queria falar, saber o que é que existe, como é que estes doentes, não o Alexandre, porque o Alexandre se calhar não precisa de uma medicação mais complicada, mas como é que são tratados os doentes com esclerose múltipla neste momento? O tratamento podemos dividir em 3 pontos. O tratamento do surto, no caso da nevritótica do Alexandre, normalmente fazemos corticoides endovenosos. Não sei se o Alexandre chegou a fazer, na altura, fez. E depois temos o tratamento modificador da doença, em que o nosso objetivo é parar ou atrasar a evolução da doença. E, por último, o terceiro, temos o tratamento sintomático das sequelas. Por exemplo,
ficou com a fadiga, falava da fadiga, nós podemos dar medicamentos que podem ajudar um bocadinho na fadiga. Ficou com espasticidade da doença, a gente pode ajudar com antiespásticos. Tem problemas da bexiga, a gente pode dar... Também. Portanto, em relação ao tratamento modificador, que é o núcleo aqui da questão, ele em Portugal é dividido em medicamentos de primeira linha Primeira e de segunda linha. e de segunda linha. Os de primeira linha temos os clássicos, os mais antigos, que eram injetáveis, que são formulações de interferão, e o acetato clatiramno, que é o que o Alexandre atualmente está a fazer. Ainda está a fazer. Está a fazer um injetável. Depois, dentro da primeira linha, temos 2 medicamentos relativamente recentes no mercado, que são medicamentos orais. Ok. Um é a teriflunomida e o outro é o fumarato de dimetilo. Ok. Depois temos que benefícios é que esses medicamentos trazem? A questão do... são medicamentos que trazem o aspecto mais confortável para o doente, não é? São medicamentos mais orais. Qualidade de vida, digamos Mais assim. qualidade de vida. Portanto, a nível... Estava a falar a nível de... Não há injeção. Exatamente. A nível de viagens, estava a falar um caso da viagem que o injetável no avião é uma complicação. É complicação sempre. Pois, é agulha. Claro, é agulha. E o oral traz esse aspecto. Agora, contudo, nós não conhecemos a longo prazo, não temos o mesmo conhecimento. Os efeitos ainda claro, não sabemos. Não temos o mesmo conhecimento, temos que os injetáveis. Já estão há muitos anos no mercado, anos claro, no mercado. com certeza. E depois temos então a segunda linha. A segunda linha temos um medicamento oral, que é o fingolimod, e temos outro endovenoso, que é o natalizumab. Ok. Que é um medicamento, um anticorpo monoclonal, sim. que se faz mensalmente, normalmente em hospital. hospital-dia. E recentemente vem aí mais alguma coisa, não é? Provavelmente vem mais dois medicamentos. ou 3 medicamentos. Um é a cladribina, que é um medicamento oral que foi recentemente aprovado pela EMA. Ainda não está em Portugal? Não está em Portugal. O segundo é um outro anticorpo. Depois são 2 anticorpos monoclonais. Okay. É o daclizumab e o ocrelizumab. Ok. O mais recente que está para chegar a Portugal traz também mais-valias, e quais são os benefícios, de facto, uma vez que é inovação pura, não é? Sim, a inovação. O grande benefício destas novas terapêuticas é termos mais opções para adaptarmos ao nosso doente, ou seja, para ser tailor-made, ou seja, feita à medida do doente. Portanto, isto é a grande vantagem dos medicamentos. Pois. E para podermos também controlar quando os doentes são refratários a alguma terapêutica, nós podermos dar-lhe outra opção e escalar a terapêutica. Mais opções. Não ficar pelas tradicionais e pelas que já existem. Mais opções. Sempre bom. É sempre bom. Tempo de me despedir dos meus convidados. Agradeço imenso. Quero desejar ao Alexandre as melhores felicidades agora para Barcelona, que cumpra de facto e que nos traga aí um tempo fantástico e consiga de facto superar aquilo que tem em mente e aquilo que os objetivos todos que se propôs a alcançar. É terminar. E é terminar porque e depois, é um sonho. depois vai arranjar outra maratona, estou mesmo a ver. Doutor Carlos, muito obrigada também pela sua presença. Felicidades para ambos. Eu despeço-me também de si, que esteve hoje connosco e tivemos a falar sobre esclerose múltipla, e tivemos aqui um caso de superação da patologia do Alexandre Dias, que está aqui a treinar à grande nas provas de Ironman. Obrigado pela sua preferência. Eu volto para a semana e já sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.